Boa noite a todos, bem-vindos à terceira tertúlia elétrica da UV. Hoje vamos ter uma conversa entre Henrique Sanches, presidente da UV, e Alexandre Videira, administrador da Mobié. Vou passar a palavra a Henrique. Até já. Ora, muito boa noite Alexandre Videira, agradeço por ter aceito o convite da UVE e a Mobié também ter se disponibilizado para podermos ter esta conversa. É uma tertúlia elétrica, como algumas que nós já fizemos, não é de todo uma entrevista, cada um de nós pode questionar o outro, interromper o outro, ou fazer perguntas ou comentários sobre o que estamos a dizer. Esta conversa demorará cerca de 1 hora e teremos um período final de perguntas e respostas de quem nos está a ver através do Facebook ou quem nos quer enviar por mensagem ou por e-mail. Esta conversa eu gostava que atravessasse três tópicos principais, que seria o balanço do projeto piloto da Mobié. Há muita gente que chegou à mobilidade elétrica este ano, ano passado, há 2 anos, e que não tem conhecimento deste percurso que todos já levamos de cerca de 10 anos. Um segundo ponto será a concessão da rede pública de carregamento, os vários momentos em que a fase comercial foi chegando à rede pública de carregamento. Num terceiro ponto iremos falar da infraestrutura da rede pública. Num quarto ponto vamos abordar a parte da qualidade de serviço e num quinto a questão dos pagamentos e dos tarifários. É evidente que isto são tópicos centrais, dentro de cada tópico cada um de nós é livre de dizer o que achar por mais conveniente. Eu iria começar só fazendo uma pequena introdução sobre o projeto piloto da Mobié, no sentido daquilo que eu já referi, que é algum desconhecimento por muitos utilizadores de veículos elétricos que chegaram agora à mobilidade elétrica e que não sabem um bocadinho a história. Isto começou tudo em 2008, no âmbito da execução do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e que foi o lançamento formal do projeto piloto da Mobié. Entretanto, em junho de 2009, procede-se ao lançamento da rede pública de carregamento da Mobié, na altura com 650 postos de carregamento normal e 50 postos de carregamento rápido, era o que estava previsto, e foi instalado em cerca de 25 municípios. Este projeto piloto, como o Alexandre sabe muito melhor que eu, estava previsto para durar cerca de 1 ano e meio e estar concluído no final de 2011, início de 2012, e por várias questões que iremos, se calhar, abordar durante esta conversa, arrastou-se por cerca de 10 anos. Em outubro de 2010 é inaugurado o primeiro posto de carregamento rápido na Europa, na autoestrada A5 de Cascais, na área de serviço do Eiras, e entre 2010 e 2015 atravessámos aquele período em que, por decisões políticas e por reestruturações de algumas entidades que eram parceiras do próprio projeto, o projeto teve algum congelamento e passou algum bocado de não evolução, chamemos assim. Em 2015, e dentro desta paragem, temos o cancelamento dos incentivos, a aquisição de veículos elétricos, temos o abandono da rede em termos de operação da própria rede e de recuperação dos equipamentos. E em 2016, em agosto de 2016, o governo da altura lançou, de facto, a recuperação do plano da mobilidade elétrica com o lançamento do corredor de carregamento rápido para o Algarve, na A2, com os primeiros PCRs em Palmela, Alcácer do Sal, Aljustrel e Lolé. Em termos gerais, este foi o plano daquilo que aconteceu. Depois temos, no final de 2018, a passagem à fase comercial dos carregamentos rápidos, em novembro. Em abril de 2019, todos os carregadores normais, portanto em corrente AC até 22 kW, passaram a estar também na fase comercial e chegamos à véspera de toda a rede pública de carregamento entrar na sua fase comercial. É importante nós falarmos sobre isto porque, de facto, se nós compararmos o que tínhamos há 2 anos com o que temos agora, há um salto substancial na rede pública de carregamento, que é o tema que hoje mais nos interessa. É evidente que todos nós gostaríamos de ter mais postos a funcionar, melhores localizações, mais potência, enfim, tudo isto que nós todos gostaríamos de ter, mas estamos conscientes que andou-se bem e em 4 anos passámos de 5 postos de carregamento rápido para cerca de 400 postos de carregamento rápido, incluindo
as redes privadas também de carregamento. E com isto, eu passava-lhe a palavra, Alexandre, com este número que eu julgo que muito pouca gente tem conhecimento, que é que nós neste momento já atingimos 400 postos de carregamento rápido, alguns até super rápidos, assim, a 150 kW, numa rede privada, mas, portanto, já põe o Portugal num caminho em que ele sempre teve. Alexandre, quando quiser, a palavra é sua. Não, Henrique, em primeiro lugar, queria começar por agradecer o convite que a UV me fez e que fez à Mobie para estar aqui presente neste dia que, de facto, ou nesta véspera de dia que, de facto, é importante para a mobilidade elétrica, pois, como o Henrique disse bem, no fundo, termina este projeto piloto que já vem desde 2009, 2010, como o Henrique bem explicou na sua apresentação. De facto, Portugal teve um arranque forte nesta área da mobilidade elétrica, teve um posicionamento dianteiro, mesmo a nível europeu, relativamente quer à infraestrutura de carregamento, quer às soluções de carregamento, e conseguimos, ao longo dos primeiros anos, liderar um conjunto de grupos de trabalho a nível europeu e de grupos de reflexão que que no fundo procuravam fomentar a mobilidade elétrica. Depois veio a crise financeira internacional, como todos sabemos. De facto, o projeto acabou por ficar meio parado, porque ele já estava no terreno, grande parte dele já estava no terreno, mas não se conseguiu concluir e não houve recursos para que se pudesse concluir o projeto nos timings que estavam inicialmente previstos, e portanto tivemos aqui um interregno entre 2012 e 2015, em que de facto a mobilidade elétrica esteve de alguma forma parada em Portugal. Em 2015 a Mobie passou a ser uma empresa pública, no fundo iniciou a sua atividade já no final de 2015, o papel da Mobie, eu penso que provavelmente muitas pessoas ainda hoje têm algumas dúvidas sobre o que é o papel da Mobie. O papel, neste momento, da Mobie, e é aquilo que está previsto em termos da regulamentação e da legislação nacional, é o de desempenhar as funções de entidade gestora da rede de mobilidade elétrica. Okay? Esta entidade é uma das 3 tipologias de entidades que estão previstas na legislação nacional, não é? E que faz com que todo o sistema que foi definido no âmbito daquilo que vulgarmente se chama o modelo português da mobilidade elétrica, que todo este sistema funcione. Portanto, nós na mobilidade elétrica em Portugal temos 3 tipologias de entidades. Por um lado, os operadores de postos de carregamento, que no fundo operam postos de carregamento, os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, que são no fundo as entidades responsáveis pela venda de energia para os utilizadores, e depois há uma entidade que tipicamente estará por trás destas muitas operadores e comercializadores e que, no fundo, permite que todo este sistema vá funcionando. E que permite outra coisa muito importante que o sistema português tem, que é uma integração daquilo que é um setor de mobilidade elétrica perfeitamente definido com o setor elétrico nacional. Portanto, e isto é uma característica muito interessante daquilo que é o sistema português. E, portanto, o papel da Mobie é, no fundo, ser a entidade gestora que consegue gerir a informação associada a tudo o que se passa na rede, por forma a que todas as outras entidades possam desenvolver a sua atividade comercial normal. Pronto, e é isso que nós temos vindo a conseguir fazer desde 2015, depois com um salto grande em 2018 e agora com o último passo que iremos dar a partir de amanhã. Mas a Mobie, e provavelmente a maior parte das pessoas, acaba por conhecer mais a Mobie pelo facto de a Mobie ter sido responsável pela recuperação e disponibilização da rede piloto,
do que propriamente por esta função, que é, no fundo, a função que está definida na lei. Portanto, a MOBIE foi criada e dimensionada e preparada para desempenhar as funções que estão na lei. Bom, entretanto, a MOBIE, sendo ela uma empresa pública e sendo, no fundo, um instrumento do Estado de intervenção nesta área da mobilidade elétrica e, no fundo, de promoção da mobilidade elétrica, foi-lhe pedido e, obviamente, a MOBIE acedeu e era que conseguir pôr no terreno toda uma fase de recuperação, de atualização, de modernização da rede piloto que existia, por forma a que os utilizadores pudessem ter uma rede disponível para carregar os seus veículos. E foi, portanto, desde o início a MOBIE começou a trabalhar, logo desde 2016, na preparação de todos os projetos que eram necessários e, portanto, quando falamos nos projetos, estamos a falar, obviamente, do financiamento, da angariação dos recursos, das entidades que são responsáveis para se preparar esses projetos de atualização. E, no fundo, aquilo que foi feito foi um upgrade a uma parte da rede. Portanto, a rede inicial tinha 400 postos de carregamento normais, não é? Eram postos de 3.6 kW, como a maior parte das pessoas sabe, e desses 400 postos nós fizemos um upgrade através de um financiamento do POCUR e do Fundo Ambiental, fizemos um upgrade de 100 destes 400 postos de carregamento para postos de 22 kW e fizemos, no fundo, a recuperação dos restantes 300 postos de carregamento, sendo certo que, obviamente, são postos de carregamento que estão na rua há 10 anos, não é? E que têm estado a funcionar e que têm desempenhado de alguma forma a sua função, obviamente tendo em conta a idade, com alguns problemas que vão surgindo, mas que de uma forma genérica têm vindo a desempenhar a sua função. E em 2016, o Governo define também um objetivo, que é o de fazer chegar a rede pública de carregamento a todos os concelhos do país. E, portanto, era preciso preparar novamente este novo projeto, não é? E foi isso que a MOBIE acabou também por fazer e pôs no terreno um projeto de instalação de 202 postos de carregamento, portanto já postos de carregamento de 22 kW, que no fundo era o standard na altura para o carregamento AC em termos da via pública, e está neste momento a concluir a instalação destes 202 postos de carregamento. Como provavelmente algumas das pessoas que acompanham mais diretamente e mais de perto esta questão da mobilidade elétrica têm reparado, ao longo das últimas semanas, mesmo durante o processo agora da pandemia que todos vivemos, nós temos vários postos de carregamento a ser ligados praticamente todas as semanas no âmbito deste projeto de carregamento, um pouco por todo o país, levando de facto a mobilidade elétrica no fundo a todos os municípios do país. Portanto, isto, do ponto de vista da evolução da rede de carregamento, só para as pessoas terem uma noção, a rede de carregamento, também quando falo da rede de carregamento, estou a falar da rede pública de carregamento, ou seja, a rede de acesso público de carregamento. Portanto, não é só a rede piloto, estamos a falar da rede de acesso público de carregamento. Esta rede de acesso público de carregamento multiplicou de 2017 para 2019, multiplicou praticamente por 5 os consumos que teve na rede. O que quer dizer que, de facto, a rede conseguiu, ao longo dos últimos anos, vir a dar resposta àquilo que eram as necessidades dos utilizadores. É óbvio que, sabendo nós todos que haverá e há muitas zonas em que necessitavam de um reforço de rede e há muitas zonas em que os próprios utilizadores
já nos passaram essa informação de que, de facto, era importante reforçar. Mas há aqui uma questão que tem a ver com todo o trabalho que foi feito pela Mobié e pelos agentes do mercado, ou seja, os operadores e os comercializadores, de preparação do país, chamemos-lhe assim, para a atividade comercial normal nesta área da mobilidade elétrica, da forma que está definida desde 2010 na legislação nacional. Portanto, como sabem, a legislação nacional, o primeiro decreto-lei sobre a mobilidade elétrica sai em 2010 e que, no fundo, estabelece uma forma de funcionamento da mobilidade elétrica em Portugal. Há depois uma revisão desse regulamento em 2014, com o decreto-lei de 2014, mas, genericamente, a forma de funcionamento e o modelo mantém-se inalterado. Há apenas uma alteração, no fundo, na forma de funcionamento dos operadores de postos de carregamento, não é? No entanto, apesar de nós termos uma legislação desde 2010, e aí nós fomos claramente pioneiros a nível europeu e a nível internacional, o que é facto é que depois, como referi, com o aparecimento da crise internacional, com o abrandamento de todo este projeto da mobilidade elétrica, grande parte daquilo que estava definido na legislação não era aplicado na prática, não é? E, portanto, foi necessário, em 2015, fazer um trabalho, em primeiro lugar, de mostrar, quer aos operadores, quer aos comercializadores, que em 2015 já tinham perdido, no fundo, todo aquele ânimo inicial para levarem para a frente a questão da mobilidade elétrica, no fundo mostrar-lhes que, de facto, a mobilidade elétrica era o futuro, que a mobilidade elétrica era o caminho por onde a indústria automóvel estava a evoluir e era também uma prioridade do governo e, portanto, era importante que todas as entidades envolvidas, quer os operadores, quer os comercializadores, e neste caso, obviamente, a Mobié, enquanto entidade gestora, deveriam trabalhar em conjunto para pormos a mobilidade elétrica a funcionar de forma perfeitamente normal, como qualquer atividade comercial normal. Okay? E, de facto, foi esse trabalho que se iniciou logo desde 2015, primeiro de trazer os operadores e os comercializadores. Eu lembro-me que em 2015 havia cerca, se não me engano, 4 operadores de postos de carregamento, não havia ainda comercializadores porque ainda não estávamos preparados para a comercialização, quando hoje em dia já temos cerca de 60 operadores no mercado e temos cerca de 20 comercializadores licenciados, não é? Nem todos ainda têm propostas comerciais, mas já temos cerca de 20 comercializadores licenciados. E, portanto, foi preciso, de facto, fazer este trabalho de trazer novamente todas estas entidades para a mobilidade elétrica e depois trabalhar com elas em conjunto para operacionalizar aquilo que era um modelo que podemos discutir as suas mais-valias ou menos-valias, mas que no fundo era um modelo que existia, era aquilo que estava na legislação e que, porque a legislação tem que ser cumprida, não é? Nós tínhamos que preparar, do ponto de vista operacional, tudo para que se pudesse iniciar isso. E, portanto, mantivemos toda a parte da mobilidade elétrica, esteve a funcionar até 2018, através de um trabalho forte e contínuo que foi desenvolvido pelos operadores, pelos comercializadores de eletricidade e pela Mobié, para preparar tudo o que são contratos, regulamentações, normas, procedimentos, para que todo este sistema pudesse funcionar. Chegado aí, nós avançámos em 2018 com o início dos pagamentos nos postos de carregamento rápido. Okay? Foi possível nessa altura, portanto estava tudo do ponto de vista procedimental, operacional, regulamentar, preparado para que se iniciasse. E avançámos com o início do pagamento, no início de novembro de 2018, como poderão ver,
em alguns, nos gráficos que a Mobié costuma apresentar. Eu penso que o Henrique depois irá também aqui apresentar ao longo aqui desta sessão. Sim, eles estão a ser apresentados. Pronto. Nós vamos, apesar do arranque dos pagamentos, nós continuamos a ter um crescimento dos carregamentos e do consumo na rede, não é? Depois, em abril de 2019, iniciámos o pagamento em espaços privados de acesso público, tipicamente porque eram espaços que estavam alimentados não em baixa tensão normal, okay? Porque de facto havia um problema técnico que não nos permitia ainda pôr os postos de carregamento que estavam alimentados do ponto de vista do setor elétrico em baixa tensão normal. E, portanto, nós avançamos com o pagamento nos espaços privados de acesso público. E, mais uma vez, apesar do arranque do pagamento, nós mantivemos um ritmo de crescimento dos consumos na rede e também vimos um aumento do número de postos de carregamento que são instalados, porque, obviamente, os operadores passam a ter um outro incentivo para a instalação e a operação de postos de carregamento, não é? Ok, excelente. Alexandre, eu julgo que era importante fazer esta viagem um bocadinho para trás, como eu disse, para os recém-chegados à unidade elétrica entenderem e perceberem que houve um caminho já percorrido, que não foi fácil, houve erros, houve deficiências, e nós, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, em diversos momentos, quer através de comunicados, ou de manifestos, ou até de reuniões com a tutela ou com a própria Mobié, ou até mesmo com os operadores, fizemos sentir algumas situações que não eram aceitáveis, como, por exemplo, os postos estarem demasiado tempo avariados e demorarem bastante tempo a serem reparados para voltarem a estar operacionais. Ou então, já nesta fase mais recente, quando é feita alguma atualização ao software, à plataforma de gestão, e que toda a rede vai abaixo. Isso são situações, e eu lembro-me de um manifesto com que nós saímos em julho do ano passado, em que, obviamente, não é aceitável que um utilizador, seja uma família em férias, fique apiado a meio do caminho, sem poder continuar o caminho nem voltar para trás, ou seja um profissional que vai na sua viatura elétrica e que de repente não pode continuar a sua viagem. E portanto há um conjunto de situações, além de outras que temos chamado a atenção. Não são situações diretamente relacionadas com o Mobié, mas estão com os operadores em geral, e nós já temos chamado a atenção aos operadores, que é a posição, a disposição em que é posto o posto na via pública, que muitas vezes impede, porque inicialmente só havia um tipo de veículo, ou dois, e era relativamente fácil carregar. Hoje em dia há veículos que carregam à frente, outros atrás, outros do lado esquerdo, outros do lado direito, e muitas vezes os carros têm que ficar em contravenção ou em contramão para poder fazer o seu carregamento. Mostradores virados ao sol, que são queimados porque não há proteção dos postos, enfim, há um conjunto de situações que nós entendemos, porque houve esse tal projeto piloto inicial que teve algumas peripécias políticas e económicas pelo meio e até institucionais com a alteração da própria Mobié, que provocou esta dificuldade da implantação da rede. Como também a própria EDP Distribuição não estava preparada, e nós fizemos algumas reuniões com a EDP Distribuição. Eu costumo dar o exemplo de que eu, quando quero um ramal para uma vivenda que eu vou construir, ou para uma fábrica que eu estou a construir, depois eu começo a construir, tenho o terreno, peço um projeto, começo a construir a casa, peço o ramal, e se ele demorar 7, 8, 9 meses, não há problema, porque a casa vai-me demorar 12 meses ou mais a ser construída. A mobilidade elétrica não. O carregador eu compro e na semana a seguir ele está instalado pelo fabricante na rua, e eu não posso estar 8 meses ou 7 meses à espera que me venham ligar um ramal, ou fazer uma extensão do ramal, ou fazer um aumento de potência. Portanto, e esse conjunto de dificuldades que nós fomos, ao longo dos anos, identificando e falando com a Mobié, sabendo que a Mobié não podia diretamente intervir, mas podia sensibilizar os outros parceiros, concretamente
a EDP Distribuição, ou os próprios operadores, ou os próprios certificadores ou homologadores dos aparelhos e dos próprios carregadores e das próprias ligações. E esse foi todo um processo que nós sabemos que foi andando, até porque o Regulamento da Mobilidade Elétrica só há muito pouco tempo é que foi revisto e atualizado. A própria IENSA, a Entidade Nacional dos Serviços Energéticos, só há cerca de um ano é que passou a ter como sua responsabilidade também todo o carregamento de veículos elétricos na via pública. Antigamente só se dedicava aos combustíveis fósseis e ao gás. Portanto, tudo isto nós sabemos que é um percurso, estamos a falar de algo que é disruptivo, algo que é novo, algo que obriga a hábitos diferentes de utilização até do próprio posto, requer também da nossa parte, como utilizadores, um conjunto de regras de cortesia para saber bem utilizar os postos. Os postos são públicos, estão na via pública e, portanto, essa parte nós temos-la feito através de inúmeras intervenções, seminários, conferências, entrevistas, avisos de cortesia dizendo o que é que se deve fazer e não deve fazer. Temos feito ações de formação junto de algumas polícias municipais, junto de marcas de concessionários de veículos automóveis, no sentido de ajudar a que toda a fileira da mobilidade elétrica andasse para a frente. Esse sempre foi o nosso objetivo, tendo sempre presente que havia dificuldades. A UV olha sempre para isto, como eu julgo que quem nos está a ouvir sabe, pelo lado positivo. Nós, perante a chamada do copo meio cheio, meio vazio, nós tendemos sempre a ver o copo meio cheio. Nós temos um lema na associação que é, enquanto os outros falam, nós fazemos. E, de facto, nós muitas vezes falamos é daquilo que já fizemos e não outros que falam sem ter feito realmente absolutamente nada. E o nosso objetivo foi sempre criticar quando achávamos que era ir longe demais e continua a ser vergonhoso vermos postos desses antigos que o Alexandre falou, com uns plásticos pretos, ou com uns adesivos, ou com umas fitas à volta em vários sítios, por exemplo, aqui da cidade de Lisboa, mas noutros locais também, alguns postos vandalizados. Bom, nós sabemos que a partir de amanhã isto não, por artes mágicas, não vai ficar tudo regularizado. Mas sabemos, porque já foi público, quais são os operadores que ganharam os lotes. Não sabemos que lotes eles ganharam, mas já sabemos quais foram os 4 operadores que ganharam os lotes do concurso, porque já foi divulgado, e esperamos, sinceramente, que essa fase, que é a fase seguinte, seja já uma fase muito mais acelerada, tenha em conta a parte do mercado e que o operador, obviamente, que fez o seu investimento, queira tirar rendimento desse investimento. Eu julgo que em relação ao balanço do que é que foi este percurso até agora, está relativamente abordado. 2015, que começou em janeiro com o lançamento da fiscalidade verde, que foi a reintrodução dos incentivos à aquisição dos veículos elétricos e com um grande foco nas empresas e nas pessoas coletivas, é, quanto a nós, o pontapé de saída para a reabilitação da mobilidade elétrica em Portugal. E também achamos que o Encontro Nacional de Veículos Elétricos foi realizado no Parque das Nações em Lisboa, nessa altura, pela UV, também mostrou que queríamos ir mais longe e que demos um upgrade ao nosso Encontro Nacional, que deixou de ser uma simples reunião de utilizadores e uma troca de experiências, mas trazer famílias, trazer pessoas para fazer test drives, para se entusiasmarem, para verem o que era, de facto, a mobilidade elétrica, a eficiência do motor elétrico, a eficiência de um carro a bateria, e esse é o nosso caminho, e foi a partir daí que até sentimos a necessidade de criar a UVE. O Alexandre já falou no início da fase comercial, foi em novembro de 2018 para o carregamento rápido, e em abril de 2019 para os carregadores em espaços privados de acesso público. E falta agora esta última parte. Eu julgo que, até pelos gráficos que nós já podemos ver do consumo dos quilowatts-hora, o facto de ter entrado em fase comercial não foi impeditivo do aumento dos carregamentos e do aumento do consumo de quilowatts-hora, antes pelo contrário.
Também de referir que teve uma grande importância, e nós achamos que foram muito importantes para a divulgação da mobilidade elétrica, os chamados TVDEs e a eletrificação de grande parte dos TVDEs. Estamos a falar de centenas, se não mesmo milhares, de TVDEs 100% elétricos que de repente entraram no mercado e, balanceados pelo turismo que existia e que infelizmente neste momento não existe, permitiu que de facto essas empresas florescessem, crescessem muito rapidamente e que até tivessem dado origem ao aparecimento das tais redes privadas que funcionam em espaço privado, de acesso privado, e que temos várias, desde o Porto até aqui em Lisboa e já em Cascais também. Essas redes, e só para referir, algumas vezes alguns utilizadores criticam que essas redes privadas não deveriam de existir, só deveria de existir uma rede. Nós achamos, ao contrário, que essas redes privadas complementam a rede pública de carregamento. Essas redes privadas, seja, por exemplo, a rede privada da Tesla ou a rede privada da Porsche, que começou a instalar também postos em Portugal, ou estas redes, que têm estações de carregamento privadas da Mobiletic, da PowerDot ou da KPLC, são fundamentais porque vêm retirar da rede pública de carregamento um conjunto de viaturas, e estamos a falar de largas centenas, mesmo alguns milhares, que viriam entupir seguramente a rede pública de carregamento. E, portanto, essas redes estão feitas para TVDEs, para frotas de empresas, para autarquias. Sabemos que há redes de carregamento na Câmara Municipal de Lisboa, na Câmara Municipal do Porto, autarquias que já têm, cada uma delas, cerca de 200 de viaturas elétricas a funcionar. Mas também já pudemos verificar, neste último ano, o aparecimento de redes de carregamento em empresas privadas, como seja o Montepio Geral ou como seja o GTT, portanto, empresas que estão a eletrificar as suas frotas, necessitam de ter o carregamento, obviamente que vão utilizar a rede pública de carregamento, mas também têm carregamentos próprios e estações e carregadores próprios que complementam toda esta panóplia. Uma última questão em relação a isto, que é, há pessoas que só criam PCRs, e PCRs já a 100 kW ou 150 kW, outros só querem PCNs. A posição da associação é, claro, que as duas redes são fundamentais. A rede de carregamento rápido e super rápido, que começou em Portugal com a rede privada da Tesla, mas que brevemente iremos ter, até ao final deste ano, já alguns postos ligados à Mobié com carregadores de 100 kW, é fundamental para as viagens, porque para quebrar o mito que o carro elétrico só serve para dar umas voltinhas na cidade e não permite ir a lado nenhum. Eu julgo que a maior parte, ou algumas das pessoas que nos estão a ouvir, sabem que eu, por exemplo, o ano passado fiz mais de 9.000 km e fui com um carro até à Noruega. Isso porque utilizei uma rede que muitas pessoas dizem, mas foste com um Tesla. Ok, à Noruega eu fui com um Tesla em 2019, mas em 2016 eu fui com um Nissan Leaf com uma bateria de 30 kWh a Marrakech, cerca de 3.000 km ida e volta. E em 2019 voltámos a Marrakech com um BMW i3. Portanto, é possível. As redes públicas são fundamentais, porque senão não é possível fazermos as viagens. Em relação aos PCNs, é fundamental por causa de quem vive nas cidades, especialmente nas grandes cidades, com centros históricos mais antigos e que não têm capacidade de carregar os seus carros em casa, porque pura e simplesmente nem sequer têm garagem. E, portanto, calculamos que entre 25% a 30% dos fogos em Portugal não terão acesso a uma garagem e a possibilidade de carregar os seus veículos, e esse carregamento normal é fundamental. Portanto, a posição da associação é complementaridade e balanceamento entre o carregamento rápido, o carregamento normal, o carregamento em espaços comerciais, em grandes superfícies, em grandes hipermercados, é fundamental porque é outra forma de carregamento que temos, que é chegar a um local e enquanto estamos a fazer outra coisa qualquer, pode ser almoçar ou jantar, pode ser fazer compras, pode ser ir a um supermercado, ir a um cinema, o carro está a carregar. E, portanto, é fundamental. Mas também é necessário que hajam os tais carregadores normais na via pública para aquelas pessoas que terão que pôr o carro a carregar nessa situação. Portanto, eu julgo que este processo de concessão demorou. Todos nós sabemos ou desejamos sempre que as coisas corram mais depressa e mais facilmente,
mas nós pudemos acompanhar, até porque criámos um grupo de trabalho com o CEIA e provavelmente este grupo de trabalho da UVE com o CEIA talvez seja a entidade em Portugal que neste momento mais informação tenha sobre a mobilidade elétrica, porque falamos com toda a gente envolvida, desde a ERSE, a ENSE, a MOBIE, a EDP Distribuição, todos os SEMs, grande parte dos cooperadores de postos de carregamento, as principais marcas que comercializam veículos elétricos, os fabricantes dos sistemas, seja a EFASEC, a Magnum K ou outros, e, portanto, conseguimos agrupar um conjunto de informação muito importante e identificamos alguns problemas que poderão facilmente ser resolvidos sem mexermos na lei. O Alexandre já referiu que a lei é esta, é a que há. Para fazermos diferente, teremos que alterar a lei, mas com a lei que há, é possível fazer muito mais coisas que ainda não foram feitas. E é aí que nós achamos que, nesta fase que vamos entrar nova a partir de amanhã, vamos claramente exigir que aquilo que ainda não foi feito e que a lei permite que seja feito, avance. E isto era o que eu tinha a dizer em relação a esta fase da entrada em fase comercial da rede, propriamente dita. Não sei se o Alexandre... Não, Henrique, eu penso que já disse muitas coisas e muitas coisas importantes, algumas delas com as quais nós concordamos, outras talvez não concordemos tanto, mas há uma questão que é clara e aí nós concordamos 100%, é que de facto nós temos que ter o maior número de postos de carregamento disponíveis para as pessoas. Se nós queremos tornar a mobilidade elétrica como um meio de locomoção das pessoas que não conseguem utilizar modos suaves de mobilidade, que não conseguem utilizar transportes públicos e que, portanto, têm que utilizar um veículo individual, nós temos que tentar trazer todas essas pessoas para a mobilidade elétrica e hoje em dia, com aquilo que nós temos, quer do ponto de vista da infraestrutura, quer do ponto de vista dos veículos, nós provavelmente em 90% a 95% das situações e das ocasiões nós poderemos estar a utilizar um carro elétrico. E, portanto, quanto mais nós fizermos crescer a rede de carregamento, mais facilmente nós conseguimos trazer pessoas para a mobilidade elétrica, porque de facto as pessoas começam a ter uma noção clara de que a sua mobilidade não está de nenhuma forma condicionada. Pronto. Relativamente àquilo que o Henrique disse, eu queria só deixar aqui uma nota relativamente à questão de alguns problemas que o Henrique aí referiu. Eu, em especial, portanto, como sabe, a MOBIE teve no terreno a fazer papel de operador durante muito tempo, não é? Portanto, todos os problemas, ou a grande maioria, e provavelmente todos os que os operadores sentem, a MOBIE já os sentiu, não é? Porque já teve no terreno a tratar da rede de carregamento, a instalar postos de carregamento, a resolver os problemas todos, mais alguns. Queria deixar também uma nota que me parece importante relativamente à questão da EDP Distribuição que o Henrique referiu. De facto, é assim, nós todos, e quando eu digo todos, estou a falar do país, das entidades, da Europa, toda a gente neste momento ainda está a aprender o que é esta nova realidade da mobilidade elétrica. E, portanto, é natural que algumas questões não estejam ainda a 100%, é importante que elas sejam identificadas, é importante que elas sejam combatidas e é importante que nós consigamos todos trabalhar para que seja prestado o melhor serviço possível aos utilizadores. A questão da EDP Distribuição é uma questão importante, é óbvio que a EDP Distribuição tem noção de muitas melhorias que pode introduzir também, mas eu também não queria deixar uma palavra, porque, como sabe, esta questão do início do pagamento agora em toda a rede, não é? E que uma das principais razões tem a ver com questões técnicas, não é? E a EDP Distribuição foi um parceiro fundamental para que nós possamos estar em condições de amanhã iniciar o pagamento em todos os postos de carregamento e conseguirmos que todo este sistema funcione, tal e qual como já funcionou
para os postos rápidos em 2018, depois para os outros em 2019, e agora é no fundo mais um acrescento que tem a ver com um processo, que é um processo que não é simples, que é um processo que é único no mundo, que, como eu referi, que é esta tal integração entre a mobilidade elétrica e o setor elétrico. Há uma questão relativamente à forma e à estrutura das redes de carregamento, não é? O Henrique referiu e bem que, de facto, aquilo que nós temos que ter é um balanceamento entre os diversos tipos de carregadores, não é? E diversas localizações para esses carregadores. Porque, de facto, as situações em que nós podemos e devemos carregar os nossos veículos são muito distintas. Há ainda uma questão para a qual eu gostava de chamar a atenção e que tem a ver com, por exemplo, uma das grandes vantagens que nós temos no nosso modelo de mobilidade elétrica e desta tal interligação que nós temos com o setor elétrico, e que mais uma vez refiro que não se encontra lá fora, é que nós podemos, por exemplo, promover o carregamento em espaços privados de acesso privado, nomeadamente em condomínios e quer residenciais, quer empresariais, estando essa infraestrutura ligada à rede nacional e funcionando tal e qual como a rede nacional. Que é o detentor de posto de carregamento, é isso? Que é o detentor de posto de carregamento ou até mesmo o operador de posto de carregamento. Portanto, se nós estivermos num edifício empresarial, provavelmente o mais simples será um operador de posto de carregamento, porque é uma entidade que trata da infraestrutura toda e assegura que a infraestrutura funciona e se mantém em funcionamento, não é? Mas permite também nos condomínios particulares, não é? Portanto, residenciais, que se consiga instalar uma infraestrutura que pode estar disponível para todos os elementos do condomínio. E infraestrutura que não precisa de instalar um carregador em cada uma das boxes ou em cada um dos lugares de estacionamento desse condomínio e que pode perfeitamente instalar um conjunto de postos de carregamento que podem ser partilhados entre todos e cuja energia é paga pelo detentor do cartão. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que tem a energia do seu veículo paga pela empresa, não é? Através do cartão que lhe disponibiliza para carregar o seu veículo, a pessoa pode estar perfeitamente em sua casa a carregar o veículo à noite, que é aquilo que é importante do ponto de vista quer do custo, quer do ponto de vista do impacto no setor elétrico, e esse carregamento ser pago pela empresa e não pelo particular e pelo dono da casa, não é? E, portanto, é no fundo esse sistema, isto só para acrescentar àqueles modos todos que o Henrique já referiu e que, obviamente, são muito importantes para outras situações. Obviamente, a questão de quanto mais depressa nós conseguimos carregar os nossos veículos nas nossas deslocações intercidades, e em especial se nós fizermos deslocações de longa duração, obviamente melhor, não é? E, portanto, se nós conseguirmos, e por isso mesmo, agora no âmbito do programa de recuperação económica, não é? O Governo já definiu que iremos fazer um investimento de reforço da rede precisamente com postos ultrarrápidos, não é? E, portanto, isso será feito agora ao longo dos próximos 2 anos, como foi referido, não é? E a Mobie irá trabalhar para que isso seja uma realidade o mais brevemente possível. Ok, sim senhor. Estamos neste momento a falar um bocadinho da infraestrutura, da rede pública, mas também de redes complementares. E eu, quando referi a DP Distribuição, também gostaria de referir que melhorou substancialmente. Estes problemas eram muito mais visíveis há coisa de 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, e que estes prazos têm vindo a encurtar enormemente, e sabemos que este é um problema que não é de Portugal só. É um problema que nós, falando com outras associações congêneres em toda a Europa, é um problema porque toda a infraestrutura da eletricidade estava prevista e montada e distribuída para servir populações residenciais nas cidades e parques industriais fora das cidades. E era assim que estava a distribuição feita e de repente chega a mobilidade elétrica e quer tudo para ontem, quer tudo a correr, porque de facto nós andamos muito, muito depressa e criou alguns problemas que cada uma destas entidades e instituições se tem vindo a adaptar,
Portanto, não era aceitável, por exemplo, também não houvesse uma entidade fiscalizadora que a ENSE não tivesse esse papel de fiscalidade sobre toda a rede pública. Porque uma das coisas que nós de todo não queremos que exista é um acidente ou um incidente num posto de carregamento para veículos elétricos. Isso seria, independentemente dos problemas diretamente ao utilizador, que lhe poderiam provocar, inclusivamente até a morte, seria uma catástrofe em termos de expansão da mobilidade elétrica, seria um retrocedimento enorme e, portanto, a segurança tem que estar primeiro que tudo, e se aquele posto, em vez de demorar um mês, demora 2 ou 3 meses, mas é necessário que seja certificado e que seja feita a fiscalização, pois que sim. Ele só deve começar a funcionar quando, de facto, tudo estiver em ordem e tiver salvaguardada a segurança do posto. Em relação aos detentores do posto de carregamento, é uma das áreas importantes. Temos tido algumas situações não tem diretamente a ver com a MOBIE e com a rede pública, que é os condomínios, onde uma reunião de condomínios já de si é uma reunião complicada. Quando introduzimos um veículo elétrico dentro da reunião de condomínios, complicamos 10 vezes a reunião de condomínios. E tem havido algumas dificuldades. Esta figura do detentor de posto de carregamento, como o Alexandre já referiu, é muito importante, porque permite, portanto, não há um operador do posto, é instalada a box no condomínio, uma ou mais boxes, e depois, quando eu, proprietário do veículo, com o meu contrato de SEM, ativar aquele carregador, o consumo de quilowatts-hora que eu fizer naquele carregador é-me imputado diretamente na minha conta e no meu contrato com o meu fornecedor de eletricidade e não com o do condomínio. E também facilita muito, como o Alexandre já referiu, a vida das empresas, porque podem distribuir o cartão SEM aos seus funcionários e eles podem carregar no seu condomínio, mas quem paga é a própria empresa e, portanto, é de facto uma mais-valia do sistema. Este é o sistema. Eu, há 2 anos, ou o ano passado, estive numa reunião em Lyon com várias associações de utilizadores de veículos elétricos da Europa, desde a Noruega, França, Roménia, Holanda, Escócia, Espanha e nós, Portugal, e de facto este tipo de problemas existe, mas todos foram unânimes em dizer que têm inveja do sistema português por só ter um cartão. E com um único cartão nós podemos aceder a toda a rede. É evidente que ainda há coisas que estão a falhar, concretamente coisas que eu creio que não havia razões impeditivas na lei para terem sido implementadas, mas que se atrasaram por qualquer razão, que é, por exemplo, os chamados carregamentos de ocasião, ou carregamentos ad hoc, como se costuma dizer, que é uma coisa que chegou a estar prometida e identificada há cerca de 2 anos e que acabou por nunca ser implementada, que é, por um lado, facilitar um turista ou um imigrante, ou qualquer pessoa que não queira ter um contrato com um SEM, com um comercializador, que possa chegar a um carregador e proceder à ativação do posto e ao pagamento do posto através de uma app, de um cartão de débito, um cartão de crédito, seja do que for. Agora, sim. Henrique, se me deixa, te peço desculpa, como diga. Podíamos ir interrompendo um ou outro de vez em quando. Eu tenho tentado, ia só dar uma nota relativamente a isso. De facto, é verdade que desde o princípio, isso é, no fundo, uma imposição legal também, ou seja, a diretiva europeia impõe que os países devem ter soluções sempre que permitam que os utilizadores carreguem sem terem necessariamente um contrato, ok? E isso, na prática, está previsto desde o início. A MOBIE, como sabe, a MOBIE lançou uma app já há cerca de 2 anos atrás, não é? 2 anos e tal, e essa app esteve para ter, portanto, inicialmente estava previsto que esse carregamento ad hoc poderia ser feito através dessa app. Como se lembra, nós em novembro de 2018 iniciámos o pagamento nos carregamentos rápidos e, portanto, a partir daí nós estávamos num trabalho já muito intenso, quer com os comercializadores de eletricidade, quer com os operadores, e, portanto, aí ficou definido, nesse trabalho conjunto que estávamos a fazer, ficou definido que a MOBIE não deveria entrar nessa área, porque era uma área eminentemente dos SEMs, ou seja, era uma área que tem a ver com a comercialização de eletricidade, e essa comercialização de eletricidade em Portugal
é exclusiva dos SEMs. E por isso a Mobié, na altura, acabou por não avançar na incorporação dessa funcionalidade na sua app, e nós estamos em querer, portanto, nós estamos a terminar aqui um conjunto de evoluções do ponto de vista do nosso sistema, que vão permitir que, a partir do final do verão, os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, caso queiram disponibilizar apps para os utilizadores efetuarem os seus carregamentos, poderão, a partir dessa data, também disponibilizar os carregamentos ad hoc. Isto para SEMs, mas também para um conjunto muito alargado de entidades estrangeiras, de entidades que prestam este tipo de serviços a nível europeu e que têm manifestado todo o interesse em vir para Portugal e em disponibilizar estes serviços para Portugal. É claro que em Portugal, uma vez que o contexto regulatório e legislativo é ligeiramente diferente daquilo que se passa na maior parte dos outros países europeus, é aqui necessária uma adaptação dessas entidades àquilo que é a realidade nacional. Várias dessas entidades estão a trabalhar nesse sentido e, portanto, é natural que, diria eu, até ao final deste ano, nós tenhamos muitas opções para os utilizadores nessa área, quer do ponto de vista da comercialização da eletricidade, quer do ponto de vista da disponibilização deste tal pagamento, aliás, como já foi anunciado, que permite, através de uma app, essencialmente eu penso que o meio mais normal vai ser uma app, que a pessoa, introduzindo um cartão de crédito ou um cartão bancário na app, possa fazer um carregamento sem ter qualquer tipo de contrato, apenas com um registro simples e a introdução do seu cartão de pagamento. Não é? E essa situação é absolutamente necessária, porque quando a rede era gratuita, o que nós chegámos a fazer com vários turistas e imigrantes que nos contactavam era emprestar um cartão nosso a um turista que contactava a UBE, que dizia: eu vou para Portugal, como é que eu carrego? E nós emprestávamos, e fizemos isso com vários turistas e com vários imigrantes. É evidente que agora, sendo pago, isso torna-se impossível e é urgente que, de facto, claro. E nós sabemos que os SEMs estão a preparar e estão entusiasmados em lançar as apps, porque isso também é um procedimento muito comum na Europa. Eu próprio, claro, naquela viagem que referi, cheguei a usar redes em que eu não tinha nenhum contacto com a rede e apenas com indicações que estavam no posto, descarreguei a app, associei o meu cartão de crédito a essa app, carreguei o meu carro e descarregou-me logo o preço na minha conta. E, portanto, eu fiz o meu carregamento e segui a minha viagem sem qualquer preocupação. Essa é uma das coisas, entre outras, que ficou pendurada com o tempo, por várias razões, mas que, obviamente, tem que levar agora um avanço rápido. Ainda dentro de nós, o tempo começa a escassear. Dentro da parte da infraestrutura da rede pública, eu só gostaria de referir alguns números, porque a Mobié, de facto, tem toda a rede pública de carregamento, mas nós temos estado a fazer um levantamento de tudo o que existe neste momento em Portugal e julgo que são números interessantes para quem nos está a ouvir saber. E nós temos neste momento, entre PCRs e carregadores super rápidos, 400 carregadores rápidos e super rápidos instalados em Portugal, dos quais 313 são postos de carregamento rápido, com 50 kW, e depois temos 80 supercarregadores da Tesla, dos quais 70 estão instalados e ligados, e 10 estão neste momento em fase de instalação em Lolé, no Algarve. E temos agora também já 2 carregadores super rápidos da Porsche instalados no norte do país. Destes PCRs públicos, e aí são números que o Alexandre já conhecerá, existem destes 313 PCRs, 277 são públicos, 195 estão instalados, 17 estão em instalação e 65 estão planeados e aprovados. Portanto, estão pendentes apenas de trabalhos de construção civil ou de ligação à rede elétrica. Dos instalados, dos tais 195 instalados, 119 estão ligados e a funcionar e 76 estão pendentes de ligação. Muitas vezes estão pendentes de uma certificação, de uma vistoria, de uma fiscalização, será um prazo relativamente pequeno para eles começarem a funcionar. Isto tudo quer dizer, contando com os carregadores normais em AC,
dos quais nós temos vindo até a divulgar algumas parcerias, como por exemplo a do Lidl com a KPLC e a EFASEC, ou da Auchan com a Alexia, ou outras que neste momento estão a decorrer, estão a começar a instalar grandes parques de carregamento para veículos elétricos por todo o país. E isto leva-nos que neste momento, segundo as nossas contas, temos cerca de 3 mil pontos de carregamento instalados em Portugal, se bem que alguns, como eu referi, não estão ainda ligados à rede. Mas que se compararmos que há 4 anos havia 5 postos de carregamento rápido a funcionar e muito poucos postos de carregamento normal a funcionar, e eu quando digo muito poucos, seriam cerca de 65% dos PCNs estavam a funcionar, os outros 35% tinham N problemas, tinham sido vandalizados, tinham-se avariado, o fabricante já tinha descontinuado o produto, não havia peças de substituição, enfim, por N situações não estavam operacionais. Portanto, há um salto efetivo e grande. Só que nós queremos mais, como utilizadores, o nosso prazer é, de facto, deslocar-nos em veículo elétrico e, portanto, faz todo o sentido querer mais. Passando já ao nosso penúltimo tópico, e estamos já um bocadinho apertados de tempo, seria a qualidade de serviço. Nós já falámos um bocadinho sobre isto e, na qualidade de serviço, fundamentalmente, o que é que temos? São os apagões e os blackouts. Nós assistimos, de há 2 anos a esta parte, a algumas intervenções na rede que provocaram um blackout e um apagão da rede, sem prévio aviso aos utilizadores, e nós, na altura, exigimos até que fossem apuradas as responsabilidades, que se soubesse quem é que pode fazer a rede ir abaixo por uma intervenção sem informar os utilizadores. Houve situações complicadas, de pessoas que, a meio de uma viagem, ficaram sem poder continuar a viagem e sem poder regressar ao ponto de origem, porque também já não tinham possibilidade de o fazer. E estes carregamentos, e estes apagões e blackouts, tanto quanto sabemos, são provocados por intervenções na plataforma de gestão da rede. Aquilo que nós gostávamos de saber é se agora, que vamos entrar numa fase comercial, porque é que estas intervenções não são feitas em períodos de baixa utilização da rede, por exemplo, durante a madrugada dos dias de semana, e porque é que elas não são feitas numa plataforma de testes e estão a ser feitas noutra plataforma de produção. Eu trabalhei dezenas de anos na área financeira, também tínhamos sistemas de software e importantes, que trabalhavam com dinheiro, fazíamos N intervenções nos nossos sistemas informáticos, obviamente não íamos usar o sistema que estava em produção, porque isso provocava que perdêssemos o controle das contas. Havia um sistema paralelo, um sistema de testes, onde eram feitas todos os upgrades e atualizações, e depois trocava-se numa noite, numa madrugada, um sistema para o outro, essas atualizações. Portanto, aquilo que eu gostaria de saber era o que é que está previsto para que estes... E nós tivemos ontem um apagão relativamente pequeno de 1 hora, mas tivemos no sábado que demorou cerca de 4 horas. Eu sei que algumas pessoas continuam a poder carregar, apesar do apagão, porque se já carregaram previamente naquele posto, existe uma lista branca que lhes permite carregar, embora o posto esteja em baixo, não esteja online, ligado à gestora, mas gostávamos de saber, primeiro, o que é que está previsto num futuro em relação a estas intervenções que provavelmente irão continuar, porque há evoluções sempre a fazer, e depois, no caso de ser absolutamente imprescindível fazer, que os utilizadores sejam avisados através de um sistema de SMS, de e-mail, de que essa intervenção será feita e que seja feita dentro de um horário de baixa utilização da rede. Essa questão está perfeitamente definida. Aliás, vamos lá ver uma coisa. Há a questão do apagão com impacto na rede é uma coisa que na prática, o Henrique ainda há pouco referiu, que o ano passado houve um apagão, em julho do ano passado, durante 3 ou 4 horas, que foi um apagão que teve algum impacto na rede. E, de facto, essa questão foi uma questão que foi perfeitamente ultrapassada, ou seja, neste momento, o Regulamento da Mobilidade Elétrica obriga a que todos os postos de carregamento, mesmo que percam o contacto com o sistema, eles têm que deixar carregar as pessoas, ok? Isso está previsto na legislação, portanto, não é preciso fazer nada porque está previsto na legislação, ok? E, portanto... Mas aconteceu no fim de semana passado, Alexandre.
mas não houve, é assim, pode ter sido um conjunto de postos que perderam comunicação. Agora não quer dizer que tenha havido algum problema de sistema. Atenção, às vezes há postos, e isto acontece muitas vezes, que os postos às vezes perdem comunicação com o sistema central. E aquilo que está previsto, e está previsto no Regulamento da Mobilidade Elétrica, é que os postos, em caso de perda de comunicação com o sistema, quer seja do lado do sistema, quer seja do lado do posto, para o caso é irrelevante, os postos têm que deixar carregar, têm que guardar essa informação e têm que transmitir a informação ao sistema assim que o utilizador. E, portanto, essa questão da existência de apagões está definida na lei, não é? Portanto, a partir de agora, obviamente, os operadores têm mais cuidado com essa questão e, portanto, aí está tudo previsto. Temos que ir acompanhando, obviamente, se há coisas a fazer. Neste momento, o OPC, que é o detentor do ativo, do posto, do carregador, ele não recebe a informação imediatamente quando surge o problema, não é? Ele só recebe a informação via MOBIE e isso tem sido, alguns reparos que alguns operadores fazem, é a necessidade deles terem um acesso direto ao próprio equipamento, ao carregador, para poderem fazer a intervenção imediata e corrigir a deficiência. Porque que vão sempre existir problemas, Alexandre. Acontecem tudo na vida. Portanto, vão surgir problemas, falhas. Agora, temos é que reduzir o impacto que isso possa ter no utilizador. Claro. E, portanto, eu aí concordo 100% ao Henrique, e sabe que aquilo que nós temos feito e que temos tentado sempre trabalhar para a criação de melhores condições para os utilizadores e para os utilizadores terem um serviço cada vez melhor. E, portanto, essa questão, como lhe digo, relativamente à interferência da questão da ligação ao sistema com o posto de carregamento está regulamentada e, portanto, essa questão é uma questão de irmos acompanhando. Relativamente à questão da ligação direta dos operadores aos postos de carregamento, e isso tem a ver com uma questão de segurança de informação, ok? Portanto, nós estamos a trabalhar já com um conjunto de fornecedores de equipamento e com um conjunto de operadores para que no futuro, e eu admito que o futuro seja um ano e meio, todos os postos de carregamento que existam em Portugal estejam ligados diretamente aos operadores e os operadores depois comunicam eles próprios com a MOBIE, ok? Portanto, isso é um trabalho que está a ser feito. Nós já temos algumas situações a funcionar assim na rede, mas, como percebe, isto tem a ver com uma questão de fiabilidade e de segurança de informação e, portanto, todos estes passos têm que ser dados com algum cuidado. E aí a MOBIE, enquanto entidade responsável por garantir a informação, tem que dar esses passos, obviamente, com algum cuidado. Mas, como lhe digo, já estamos a trabalhar em algumas situações no terreno, temos postos ligados já assim, e estamos a trabalhar com um conjunto de outros fabricantes para que, cada vez mais, essa opção da ligação dos postos diretamente ao operador e depois do operador ao sistema seja a realidade. E, portanto, isso eu acho que é a evolução tecnológica natural da mobilidade e dos sistemas. Estamos a começar a ficar já muito apertados de tempo, já até ultrapassámos. Temos um último ponto que é amanhã. Amanhã é o tal dia 1 de julho, vai entrar em fase comercial a última fase. Sabemos que 4 operadores ganharam os lotes e eles já neste momento são públicos. A Galp, a EDP e a PowerDot, cada um deles ganhou 3 lotes e a KPLC ganhou 2 lotes. Os operadores que amanhã receberem no seu lote equipamentos ou que estão vandalizados ou que estão completamente inoperacionais e não há possibilidade de serem reparados, o que é que poderá acontecer a esses carregadores que estão num determinado lote? Não, na prática eles não vão receber esses pontos, ou seja, uma das questões que a MOBIE fez questão de afirmar e que está clara relativamente no processo da concessão é que a MOBIE, quando entregar postos de carregamento aos operadores, entrega postos de carregamento operacionais. Operacionais. Portanto, todos os postos de carregamento que à data ainda não estiveram operacionais, e o Henrique, como sabe, os postos de carregamento, todos eles têm com alguma regularidade problemas e, portanto, obviamente, nesta fase poderão existir vários postos de carregamento que amanhã, hoje estavam a funcionar, amanhã já não vão estar, no outro dia a seguir vão estar,
Portanto, esses postos serão ainda intervencionados pela MOBIE, serão deixados em condições pela MOBIE e serão entregues aos operadores. Este processo... Portanto, o operador só tomará posse efetiva de um posto operacional. Isso mesmo. E este processo de passagem dos postos é um processo gradual que está a ser feito. Portanto, os operadores, depois da assinatura dos contratos, eles tinham um período de um mês para tomar posse dos postos. Isto tem a ver com a preparação dos postos do ponto de vista da imagem, tem a ver com transferências de contratos de eletricidade e, portanto, à medida que os operadores forem tomando conta e posse da operação de cada um dos postos, eles, em primeiro lugar, o posto estará operacional, em segundo lugar, o próprio operador irá definir para cada um destes postos a sua tarifa de operação do posto, ok? Enquanto o posto não tiver passado para nenhum operador e, portanto, não tiver nenhuma indicação no posto de qual é, por exemplo, a sua tarifa de operação, a tarifa de operação desse posto será ainda zero e, portanto, o utilizador pagará a eletricidade que consumir, obviamente, e não paga a tarifa de operação. No momento em que esse posto passar para a operação de um OPC, ele passará provavelmente a ter a imagem do OPC, digo eu, porque provavelmente será aquilo que os OPCs irão querer fazer e terá obrigatoriamente também a indicação de qual é a tarifa de operação. Ok, isso a lei assim o prevê, mas que é obrigatório estar afixado no posto o preço da operação do respectivo posto. Hoje em dia, na véspera ou a poucas horas de começar a fase comercial, os utilizadores ainda não têm conhecimento desse preço. Há um preço que foi divulgado, que é o preço médio do valor mais alto que os operadores poderão utilizar, que é 8,6 cêntimos por quilowatt-hora, o que dá a entender que o operador depois, para respeitar esse preço, poderá ter preços de operação abaixo e preços de operação acima, desde que a média dos seus preços bata nesses 8,6 cêntimos por quilowatt-hora, é isso? Não é bem, é mais ou menos, mas não é exatamente assim, ou seja, para cada um dos lotes, os operadores comprometeram-se com um preço máximo que querem praticar, não é? E isso era uma das variáveis que estava a concurso, e, portanto, em cada um dos lotes há um preço máximo que o operador pode cobrar. Esse preço máximo é controlado, ou vai ser controlado daqui para a frente, pela MOBIE, não é? Que é, no fundo, a concessionária. Mas a média desses preços máximos são os tais 8,6 cêntimos. A média será a roda dos 8,6 cêntimos, isso mesmo, mas, como lhe digo, isso difere de lote para lote. Ou seja, nós podemos ter um lote com um preço máximo, vamos imaginar, de 5, e podemos ter um lote com um preço máximo de 10, ou 12, ou 15, está a ver? Portanto, isso depende sempre de lote para lote. Sendo certo que os operadores irão praticar o preço que entenderem, aliás, a lei nesse aspecto é clara, quer do ponto de vista dos comercializadores, quer do ponto de vista dos operadores, eles são os dois livres de definirem os seus preços, não é? Neste caso, no âmbito dos postos da concessão, é que a MOBIE tem aqui, no fundo, um teto que em cada um dos lotes não pode ser passado pelos operadores. E esses preços vão vigorar, concretamente para estes lotes, durante o período da concessão, os 10 anos? Não. O valor máximo, sim. Portanto, ou seja, o valor máximo, sim. Agora, ao longo dos anos... Vai haver variações. Irão variar desde que nunca cedam este valor máximo. Ok? Sim. Agora, obviamente que eles podem variar e eu admito que em vários lotes os preços andarão bastante abaixo do valor máximo que foi proposto. Noutros, se calhar, não será assim tão abaixo do valor máximo, mas depende muito disso. Mas, como lhe digo, os operadores, eles, como sabe, está na lei, eles têm que afixar no posto de carregamento, de alguma forma, a tarifa de operação, não é? E, portanto, neste momento, os postos ainda não passaram para os operadores, portanto, o que quer dizer que os postos amanhã, pelo menos os postos que eram da rede piloto, não têm ainda afixado tarifas de operação, porque os operadores ainda não tomaram posse desses postos e, portanto, aí a tarifa de operação é zero, mas é importante que os utilizadores percebam que os postos estão a pagamento, o acesso ao posto é feito exclusivamente através do cartão de um SEM e que os utilizadores irão pagar a energia consumida. Okay? Então é importante que... E que os cartões que a MOBIE emitiu deixam de poder ativar os postos. Isso mesmo. E os cartões e a app, porque a app também estava associada aos cartões MOBIE, não é? E, portanto,
o acesso é feito com os cartões dos SEMs e os utilizadores, a partir da manhã, irão pagar a energia que consumiram. E depois, a questão da operação, ela estará fixada no posto e estará no site e na app. Portanto, da será Mobié. gradual, digamos assim. É gradual, isso mesmo. Okay. Agora, para além dos postos da rede piloto, a partir da manhã nós passaremos a ter postos dos operadores, não é? Portanto, postos que não pertenciam à rede piloto, Privados, mas que de alguma forma estavam ligados ao sistema elétrico através de uma ligação BTN e, portanto, esses postos também, a partir da manhã, iniciam o seu pagamento. Ou seja, todos eles irão iniciar a partir da manhã. Nesses casos, obviamente, o preço da operação, ou seja, desculpa, Alexandre, está a falar de alguns postos de iniciativa das autarquias, ou como aquele que há na Boca do Inferno, por exemplo, aqui em Lisboa, que foi a Renault que instalou, enfim. É isso. Okay. Portanto, há postos que irão iniciar o pagamento a partir da manhã. Pagamento sem pertencerem à rede piloto, inicialmente. Sem pertencer. Ou seja, a partir da manhã, todos os postos de carregamento estão tipicamente em pagamento. E a energia vai-se pagar em todos? E em alguns poderá não se pagar os custos da operação. É isso mesmo. Vai depender do operador. A energia paga-se em todos os postos, a partir de agora, e a tarifa de operação é a que estiver indicada, quer no operador, quer no posto de carregamento, quer no site ou na app da Mobié. E, portanto, já agora só uma nota, que já agora para esclarecimento dos utilizadores, que era importante também referir, que tem a ver com um comunicado que a Mobié fazia regularmente no final de cada mês ou no início de cada mês, indicando as tarifas de operação. Deixa de o fazer, não é? A Mobié já deixou de o fazer e, portanto, o último comunicado que foi emitido foi o comunicado de 1 de maio e, a partir daí, os operadores puderam, portanto, ficou aberta a possibilidade dos operadores alterarem as suas taxas de operação quando entenderem, ou seja, eles podem alterar diariamente. Portanto, mas terão que informar publicamente dessa alteração, através dos seus portais? Ou... Portanto, aquilo que é obrigatório é que, no momento do carregamento, a tarifa que é praticada tem que estar afixada. Tem que estar afixada no posto, ou no ecrã do posto, ou com autocolante, ou seja, da forma que o operador entender, e essa mesma taxa estará disponível sempre no site e na app da Mobié, ok? Pronto, isso online... As taxas estão sempre atualizadas e no posto é a responsabilidade do operador garantir que essas tarifas também estão atualizadas. Ok, Alexandre, ultrapassámos já enormemente o nosso tempo, mas... Peço-lhe só desculpa, deixe-me só terminar aqui mais 30 segundos só relativamente a esta matéria, só do ponto de vista da informação dos utilizadores, penso que é importante, que é voltar a enfatizar que desde o dia 1 de maio, portanto, os operadores podem alterar as suas tarifas de operação diariamente e, portanto, o operador deve consultar o site ou a app da Mobié e deve olhar para o posto de carregamento para ver qual é a tarifa que irá pagar no posto. Isto porquê? Porque nós passamos a ter um número muito elevado de postos de carregamento, este número vai aumentando e, portanto, não fazia sentido nós mantermos este processo mais ou menos manual, e também porque estão criadas as condições para que se aplique aquilo que está definido na lei, ou seja, a lei não impõe qualquer limitação à alteração dos tarifários por parte dos operadores. A questão da alteração mensal tinha sido, lá está, um dos tais acordos que tinham sido estabelecidos no início entre os operadores, a Mobié e os comercializadores, de forma a facilitar quer a vida destas entidades todas, quer principalmente a vida dos utilizadores. Ok. Sim, senhor. Eu julgo que agora podíamos passar talvez a um período breve de perguntas e respostas. Julgo que haverá algumas perguntas. Portanto, nesta altura, como a maior parte das questões que tínhamos aqui já foi abordada, eu vou passar a dizer mais uma ou duas, ok? Quando será possível os operadores receberem o evento de fim de transação do carregamento para poderem adaptar os seus tarifários de forma a penalizar o carregamento já terminado e aumentar a rotatividade do uso dos postos? Não, essa informação é disponibilizada na hora sempre, não é? Portanto, como sabe, os utilizadores da rede que estavam ligados através que tinham registro no site da Mobié, não é? Portanto, recebiam sempre no final do carregamento a notificação do fim
do fim do evento, e essa informação é disponibilizada também a toda a gente. Ok, obrigado. Atualmente, o sistema não permite tarifários de OPC mistos entre energia e minutos. Estes seriam úteis nos PCN para os OPC aplicarem uma sobretaxa pelo tempo ligado ao posto após o final do carregamento. Poderá existir esta evolução? Ela existe, ou seja, nós tínhamos acordado, lá está, para nós avançarmos com a mobilidade elétrica, houve necessidade de fazer aqui um conjunto de acordos entre os operadores, os comercializadores e, neste caso, a MOBIE, de forma a que todo o sistema pudesse funcionar e pudesse ser de compreensão fácil para os utilizadores, tendo em conta a própria complexidade do sistema. Mas, como lhe digo, há já situações dessas, ou seja, nós, aquilo que pedimos aos utilizadores, ou aos operadores, é que os tarifários fossem definidos em função de uma taxa de ativação, do custo por minuto ou do custo por quilowatt-hora ou de uma conjugação de qualquer ou de todas estas três componentes, ok? Portanto, isso é possível e, aliás, como saberão, isso acompanhavam relativamente à questão do final do carregamento, como saberão, havia um operador, pelo menos, que tinha tarifas diferenciadas em função do tempo que a pessoa estava a carregar, não é? Portanto, isso já é possível já há bastante tempo. Ok, obrigado. Já foi levemente abordado, mas convém voltar a repetir. Quando saberemos os vários operadores atribuídos aos postos concessionados? A MOBIE irá divulgar muito em breve, em conjunto com os operadores a quem foi atribuída a concessão, iremos divulgar toda essa informação. Portanto, os lotes que foram atribuídos a cada um dos operadores, é isso? Certo. Portanto, mais uma questão. Nos postos em que os operadores não afixem ou comuniquem as tarifas OPC, será cobrada a taxa do operador juntamente com a taxa SEM? Como podemos saber ou onde consultar os postos nessas situações? Pronto, e como referi, a taxa de operação tem que estar afixada no posto, deve consultar no site e na app da MOBIE e, nesta fase, em especial nos postos da rede piloto, que não terão informação ainda, porque os operadores de facto ainda não tomaram posse deles, o operador irá pagar o consumo de energia e a taxa de operação, neste caso, será zero. Correto, obrigado. Os postos que foram colocados pelas autarquias, que têm ID de rede atribuído, mas não aparecem no site da MOBIE e nem fazem parte dos lotes concessionados, também entram em pagamento? Sim, todos os postos entram em pagamento. Nós sabemos que há aqui um conjunto de situações que foram criadas ao longo dos últimos anos que não estão completamente de acordo com a legislação. Iremos trabalhar todas essas situações agora ao longo dos próximos tempos, mas, como referi, todos os postos, a partir da manhã, para terem acesso, ou melhor, os utilizadores, para terem acesso a qualquer um dos postos, devem utilizar um cartão de um SEM e nos postos irão pagar a energia. Desta vez para o Henrique. Henrique, por que razão a UV defende este modelo de rede pública? A legislação em Portugal obriga a que um comercializador de eletricidade tem que ter um contrato, como nós todos temos nas nossas casas, ou qualquer empresa tem também com um fornecedor de energia elétrica. Essa é a lei que existe e o modelo da MOBIE que nós defendemos é um modelo que tem a grande vantagem de, primeiro, só termos um cartão. Nós costumamos dar o exemplo que é muito semelhante ao modelo do multibanco, da rede multibanco e da CIBS. Portanto, a MOBIE é, de facto, uma gestora, é a entidade gestora da mobilidade elétrica, funciona como uma gestora de todo o sistema, controlando os fluxos, quer financeiros, quer de eletricidade. E este modelo é um grande avanço em relação a tudo o que existe na Europa, não tenhamos dúvidas nenhumas. O que é que acontece, e por isso existem algumas pessoas que estão agastadas com a MOBIE? Primeiro, porque identificam a rede pública de carregamento com a MOBIE. E nem sempre a culpa é da MOBIE, algumas vezes foi da MOBIE.
E por outro lado, porque este modelo não foi aplicado na sua plenitude. Já aqui abordámos, por exemplo, a questão dos carregamentos ad hoc, dos carregamentos chamados de ocasião, que podiam já estar em vigor e ainda não estão, e outros. Portanto, quando o modelo for na sua totalidade aplicado, as pessoas vão perceber que é um modelo muito superior, e isso foi-me um feedback que me foi transmitido por N utilizadores em vários países da Europa, a possibilidade de nós aqui em Portugal, com um único cartão, podermos resolver todos os nossos carregamentos na rede pública. Portanto, nós defendemos o sistema porque o sistema parece-nos virtuoso, falhou porque não foi implementado na sua plenitude e, portanto, e daí o tal grupo de trabalho que eu referi há bocado, da UV e do CEIA, as conclusões desse grupo de trabalho já chegaram ao final e já solicitámos uma audiência com a tutela para poder entregar as nossas conclusões. As conclusões são apenas propostas sobre pequenas intervenções em relação ao modelo que está em vigor que poderão facilitar e melhorar e não uma alteração do modelo em si. E pronto, chegámos ao final das questões que tínhamos aqui preparadas. Resta agradecer a presença de ambos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Ok, Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite da UVE e que com saúde continuemos todos dentro deste problema de saúde pública que todos atravessamos e pronto, e vamos nos vendo por aí a andar de veículo elétrico. Muito obrigado, Alexandre. Eu é que agradeço, de facto, o convite que nos foi feito à Mobie para estarmos aqui e para discutirmos na véspera daquilo que provavelmente é um dos passos mais importantes da mobilidade elétrica em Portugal, que é, no fundo, finalmente, ao fim de 10 anos, nós conseguimos dizer que agora sim temos toda a rede em fase comercial normal, em fase de atividade regular, normal, conforme está definida na legislação. É claro que há muitas arestas para afinar, é claro que iremos todos, penso eu, os operadores, os comercializadores, a Mobie, o conjunto das outras entidades públicas, as entidades do setor de energia, trabalhar para que consigamos todos prestar um melhor serviço aos utilizadores, que é, no fundo, para isso que nós todos vivemos. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Adeus, uma boa noite a todos.